O meu primeiro estágio em programação foi em 2009 e nesse vídeo eu vou te falar por que essa foi a pior experiência que eu tive no mercado de trabalho e ela quase me fez desistir da área de programação. Oi, eu sou o Filho da Nuvem. Primeiramente eu quero dizer que se você for uma pessoa iniciante na programação, se você nunca trabalhou, nunca foi para o mercado de trabalho, eu quero te dizer que esse vídeo não é um vídeo para te desincentivar ou para te causar algum sentimento ruim ou te deixar com medo sobre o mercado de trabalho. Eu quero que você enxergue esse vídeo como um vídeo onde experiências ruins acontecem na nossa carreira e é importante, eu vou trazer aqui nesse vídeo, tentar olhar para essas situações ruins e tirar alguma coisa boa delas. Se uma situação ruim aconteceu, a gente já não consegue fazer nada para mudar o passado, mas o que será que a gente pode fazer para mudar o presente ou para mudar o futuro? Se você for novo por aqui, talvez você não saiba, mas eu sou de uma cidade muito pequena de Minas Gerais, de 100 mil habitantes, chamada Muriaé. Eu comecei a faculdade de Ciência da Computação quando eu me mudei para Juiz de Fora em 2008 e comecei a estudar Ciência da Computação nessa faculdade. Naquela época eu era uma pessoa muito romântica, digamos assim. Eu era um adolescente, um jovem de 18, 17 anos, que tinha acabado de sair de uma cidade pequena para uma cidade maior. Tudo para mim era muito mágico e a vida era simplesmente maravilhosa e incrível. Quando eu comecei o curso de Ciência da Computação, eu estava muito empolgado, muito mesmo. Era uma experiência totalmente diferente de tudo que eu poderia imaginar passar ou que a minha família tivesse passado antes. Então era tudo muito novo, era tudo muito incrível. No primeiro ano de faculdade, apesar da faculdade já se mostrar nas primeiras semanas que ia ser um desafio totalmente diferente do ensino médio, eu ainda estava empolgado. Eu tinha aprendido no primeiro ano o que eram algoritmos, estrutura de dados, um pouquinho de orientação a objetos. Tinha também as matérias de matemática, de cálculo, geometria analítica, aquelas coisas que a gente no começo se perguntava por que eu estou estudando isso. E por fora também eu resolvia aprender tecnologias que eu sabia que a faculdade não ia ensinar. Então eu olhei um pouquinho de HTML, CSS e também comecei a estudar PHP lá entre 2008 e 2009, principalmente por causa de uma ajuda de um amigo meu, um veterano, que é o Jean. Se o Jean estiver assistindo esse vídeo, um abraço para você. Então eu era essa pessoa no final do primeiro ano do curso, que sabia o que era um algoritmo, sabia programar, pelo menos coisas simples, e também já tinha olhado um pouco para o que o mercado precisava. E o mercado precisava muito de pessoas que sabiam PHP. Eu tinha estudado PHP justamente por causa dessa procura do mercado. Eu era um pouquinho, além de romântico, um pouquinho afobado. E eu queria começar a trabalhar logo e ter o meu dinheiro. O que faz sentido, porque a gente tá naquela fase onde a gente quer começar a ter as roupas que a gente gosta, tentar sair com os amigos, essa coisa social. Então a gente acaba tendo essa necessidade de dinheiro. Eu acho que eu era um pouquinho afobado demais e talvez eu nem precisasse ter começado a trabalhar naquele momento, porque a minha família estava tentando me manter na faculdade naquela época, já que a família era de uma cidade e eu tinha que estar em outra cidade. Minha família, meu pai, estava tentando me manter, só que mesmo assim eu criei uma coisa na minha cabeça, uma síndrome de que eu precisava trabalhar logo, porque o meu pai não ia conseguir me manter e que eu não ia conseguir terminar o curso por causa disso. Enfim, criei várias neuras e aí, em paralelo com essa romantização e essa coisa toda da juventude, eu comecei a aplicar para vagas do mercado no segundo período, no segundo ano mesmo, da faculdade, em 2009. Obviamente, eu apliquei para vagas de estágio, estágios remunerados. Eu já falei aqui no canal quanto que eu ganhava em estágios. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Se eu não me engano, era o primeiro estágio que eu vou acabar contando nesse vídeo. Foi entre R$300, era uma coisa realmente muito, muito baixa. Mas antes disso, eu tentei várias entrevistas. Eu lembro das entrevistas que eu falhei até hoje, que eu não passei. Eu lembro de uma primeira entrevista que eu fiz com PHP, que eles me deram uma prova em papel mesmo,
para eu marcando as opções, respondendo coisas da linguagem. E eu lembro que eu não sabia a diferença entre um for e um for each. Eu não soube explicar isso e eu acabei marcando ou dizendo a resposta errada. Então eu consigo lembrar. Engraçado como a gente lembra dessas coisas, né? Mas depois de tentar algumas vezes, eu consegui finalmente passar numa entrevista de emprego e eu ia começar o meu primeiro estágio na programação. Se você for no meu LinkedIn, você não vai encontrar essa experiência, porque eu simplesmente apaguei ela do LinkedIn e eu também apaguei ela da minha memória, porque não foi uma experiência muito boa para mim. Eu fiquei muito mal por muito tempo por causa dessa situação, mas começando a contar sobre ela, era uma empresa realmente bem pequena. A empresa inteira era algo como 4, 5 pessoas. E eram 2 chefes ainda, ou seja, tinham 2 empregados. E era uma empresa que criava sites pequenos para empresas, para shoppings, para lojas, ali da região de Juiz de Fora. Entre essas 3 pessoas, se eu não me engano, tinha uma pessoa que era uma pessoa mais designer, que criava antigamente não tinha Figma, não tinha nada disso, né? Então criava um layout de Photoshop. Era isso que ela fazia. E tinha mais 2 pessoas, que era a gente chamava de webmaster, talvez, uma pessoa que transformava aquele Photoshop num site, o que hoje pode ser considerado um full stack, talvez, né? Até mais que um full stack, porque tinha que cortar o layout. E tinha eu, que era o estagiário dessa pessoa. Quando a gente fala de estágio e quando a gente fala de vagas para profissionais júniores, a gente pressupõe que as empresas vão investir um tempo para esse profissional se aperfeiçoar. Geralmente vai ter pelo menos um mentor ou pessoas com um nível de senioridade maior para conseguir dar um guia para essa pessoa que nunca teve um trabalho, que era o meu caso. Eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu vou chamar essa pessoa mais experiente da empresa, que era o webmaster, de Sérgio aqui, para poupar ele de exposição na internet. Mas o Sérgio era um profissional muito bom no que ele fazia naquela empresa. Ele pegava os layouts, ele recortava os layouts, ele transformava isso num front-end com HTML e CSS. E isso numa época onde HTML e CSS eram coisas bem rudimentares. Para você ter ideia, para a gente fazer arredondamentos, botões arredondados, a gente tinha que colocar pequenas imagens que simulavam um arredondado e posicionar isso nos cantos do retângulo. Era realmente muito rudimentar. Sem falar de toda a história do Internet Explorer 6, Internet Explorer 7... Tinha que dar suporte, os navegadores eram todos diferentes. A gente tinha que fazer uns hacks para conseguir fazer com que um HTML e um CSS funcionasse bem em várias versões. Eram períodos bem caóticos da internet. Mas o que eu quero mesmo dizer aqui é que o Sérgio era um bom profissional para essa empresa. Só que nessa época eu já tinha uma percepção de que o que eu gostava mais era programação, era mais back-end, era mais sobre algoritmos. Apesar de eu ter estudado HTML e CSS, não era uma coisa que eu realmente super gostava, né? E até hoje não é uma coisa, oh meu Deus, adoro fazer uma página HTML com CSS, adoro fazer um CSS grid. Não, não é o que eu gosto de fazer. Só que eu estava ali no emprego e aí fui tentando, na primeira semana mesmo, já foi bem desafiador para mim, porque eles me deram um projeto para fazer, eles me deram um layout de um site para eu recortar e entregar, assim como o Sérgio fazia. E na primeira semana mesmo, eu já não conseguia avançar muito naquilo. Eu nunca tinha feito nada muito parecido com aquilo e aquilo foi me deixando mais preocupado. Depois de algumas semanas, eu consegui terminar, ou entre aspas, terminar o projeto e colocar ele no ar. Eu tinha feito o site, sim. Naquela época a gente ainda trabalhava muito com Flash, que é uma tecnologia que não existe hoje, mas era para animação de partes do site, né? Então ainda tinha esse ponto ainda que eu acabei aprendendo e tal, e coloquei uma parte em Flash para fazer umas animações.
Só que olhando para o site, mesmo uma pessoa fora da programação, e principalmente uma pessoa fora da área de tecnologia, conseguia olhar para esse site e entender que ele tinha um aspecto meio amador. Se você pegava o PSD, o Figma, né, a imagem do protótipo do site e comparava com o site em si, não era a mesma coisa. As posições não estavam tão bem desenhadas, tão bem alinhadas, as proporções não foi, honestamente, hoje eu posso falar isso olhando para o passado, não foi um bom trabalho. A área da programação é muito sobre persistência, porque quando a gente está começando, as coisas não dão tão certo assim. Na verdade, mesmo com muita experiência, a gente ainda bate cabeça em umas coisas para tentar entender por que esse erro está acontecendo. Só que quando a gente está no começo da carreira, isso se torna muito mais comum. E pensa comigo, se quando a gente está no começo, os erros são mais frequentes e você ainda está trabalhando numa coisa que você não gosta, as coisas se tornam muito mais dolorosas. E foi isso para mim. Essa experiência na empresa foi muito difícil para mim. Projeto atrás de projeto, eu percebia que aquilo não era para mim, que eu não estava no lugar certo. E o Sérgio ainda, apesar dele ser ali a pessoa que ia me ajudar, ele era o único profissional mesmo da empresa. Eu era um estagiário. Eu acho que nem carteira assinada, né, de estagiário eu tinha. Eu recebia meu salário num envelope, para vocês verem o nível de, né, amadorismo ali que estava acontecendo. E o Sérgio, apesar dele ser essa pessoa capaz de me ensinar, ele era a única pessoa para entregar os projetos. Então, ele não tinha tanto tempo assim para investir comigo. Eu tinha que ficar muito tempo correndo por fora mesmo, né? E à medida que o tempo ia passando, o ambiente foi ficando muito pesado para mim. Eu chegava na empresa e os chefes estavam lá. Tinha 2 chefes, um deles ele acabou se aproximando mais de mim, porque ele percebeu que eu era uma pessoa muito insegura naquela época. Como que alguém pode ter segurança se ela nunca trabalhou, né? Eu era uma pessoa muito tímida também. Isso daqui que eu estou fazendo agora, nunca faria na minha vida naquela época. Então essa pessoa se aproximou de mim, esse chefe legal, e acabou dando algumas dicas para mim, que eu já vou falar. Mas tinha um outro chefe que era o chefe mau. Sabe os irmãos gêmeos que tem um bonzinho mau? Então, ele era o mau. Claro que o mal não existe, né? Mas para aquela situação, foi uma pessoa que causou, né, que ativou muitos gatilhos para mim, me fez acreditar que eu realmente não era capaz, de que eu estava ali perdendo meu tempo e que a qualquer momento ele ia me demitir. Eu lembro de um dia, uma situação bem, eu não consigo esquecer desse dia, que eu estava lá no computador, trabalhando. De frente para mim tinha o Sérgio, e esse meu chefe, ele estava atrás de mim, conversando com o Sérgio. Então eu estava de costas para ele. E nessa conversa que ele estava tendo com o Sérgio ali, em voz alta, ele estava perguntando para o Sérgio sobre os projetos. E aí ele citou alguma coisa como... que bom que as coisas estão bem para você, porque não tá bom para todo mundo, né? Ele insinuou alguma coisa ali que me deixou bem mal. Obviamente eu não fiquei lá por muito tempo. Eu acho que eu fiquei lá por uns 2 ou 3 meses, eu não consigo ter certeza. Primeiro porque, como eu disse, eu apaguei essa experiência do LinkedIn. Segundo, porque eu apaguei ela da minha memória. Eu tive que fazer um esforço bem grande para lembrar de algumas coisas aqui, porque eu realmente não... Por muito tempo, eu me senti tão mal que eu não queria lembrar dessa situação. Eu saí dessa situação com uma autoestima bem mais baixa do que eu já tinha antes. Saindo dessa empresa, eu comecei a me perguntar se o mercado de trabalho era aquilo. Se toda empresa que eu fosse trabalhar, eu ia passar por aquilo, com pessoas tóxicas, com um chefe que fala mal de você, com você ali presente nas suas costas. Se eu tinha que começar no trabalho já sabendo tudo, porque ninguém ia conseguir me ajudar.
essa experiência me fez ter esses sentimentos e eu realmente quase desisti da programação. Eu não sabia o que eu faria se eu não fosse um programador e eu estava na faculdade, o que eu ia fazer? Talvez eu teria que seguir a carreira acadêmica, então, que era uma outra opção na faculdade de ciência da computação, né? As pessoas geralmente ou seguiam uma linha de pesquisa, que incluía ser um professor naquela época, ou professora, ou ela seguia uma carreira de mercado de trabalho. Então eu acabei tendo esse sentimento, essa sementinha de que talvez o mercado não fosse para mim. Mas, obviamente, esse vídeo não é todo negativo. Essa experiência, ela foi, sim, ruim para mim. E como eu disse no começo do vídeo, eu não quero que você pense que, ai, meu Deus, eu vou passar por isso também que o Claudson passou. Não, você não vai passar por isso. Você não vai passar por nenhuma situação exatamente igual a mim. Você vai passar por situações melhores e talvez, sim, talvez você passe por situações piores. Mas o importante é a gente olhar para essas situações e não deixar que essas situações nos defina. Eu aprendi, agora eu consigo olhar para essa situação e dizer algumas coisas que eu aprendi com elas. Eu aprendi que eu poderia ser um aluno incrível na faculdade e que eu poderia ter um conhecimento muito profundo sobre as coisas. Mas se eu não consigo pegar esse conhecimento e mostrar para o mercado de trabalho que esse conhecimento é valioso, para o mercado de trabalho, esse conhecimento é simplesmente nada. Ele não importa. E outra coisa, o mercado de trabalho é muito grande. Então, se eu tenho esse conhecimento, por exemplo, naquela época eu gostava o quê? De back-end. Eu gostava de algoritmos. Eu estava super empolgado com orientação a objetos. Quando eu cheguei na empresa, não tinha nada orientado a objetos. Era tudo um bando de arquivo PHP mesmo, procedural, conexão de banco de dados repetidos em todos os arquivos, tudo bem rudimentar. Mas eu não conseguia mostrar para a empresa que esse conhecimento que eu estava dizendo que era valioso da orientação a objetos era importante para a empresa. Eu não conseguia dizer para ela, porque eu não tinha essa visão de que a orientação a objeto é importante para vocês, porque vocês vão conseguir lançar projetos mais rápidos. Se vocês tiverem uma base de código, por exemplo, orientado a objetos, onde você já deixa mais ou menos tudo estruturado e só muda os templates. Então, por mais que eu tenha um conhecimento, eu aprendi que eu preciso encontrar empresas que estão buscando por esse conhecimento. Lembra que eu falei que naquela época eu era uma pessoa ingênua? Eu tinha saído de uma cidade praticamente da roça, né? Eu morei na roça, numa fazenda, por 16 anos da minha vida. Então eu era uma pessoa muito ingênua. E outra coisa que eu aprendi olhando agora, né, para o passado, é que eu estava aplicando para uma vaga de estágio. Era uma vaga que, com certeza, as empresas não podem esperar que um estagiário saiba tudo ou que renda num ritmo parecido que um profissional de carteira assinada. De um pleno, pelo menos ele era pelo menos pleno para aquela empresa. Porque ele pegava o trabalho, resolvia, ele não tinha dúvidas. Então, o que eu aprendi com isso é que era um estágio. Aquela situação toda que eu estava vivendo ali não era uma culpa restrita minha. A empresa mandou muito mal com isso. Ela praticamente estava me explorando ali ou tentando encontrar uma pessoa para explorar. Porque ela queria uma pessoa que ia render o mais perto possível do Sérgio, mas que ia receber R$300 por mês por isso. Quando uma empresa abre uma vaga de estágio, ela precisa entender que essa pessoa vai levar um tempo, e esse tempo não é 3 meses, né? Porque as coisas demoram para acontecer. Essa pessoa vai levar um tempo para ela se amadurecer, e a empresa tem que criar um ambiente para que isso seja possível. E não, toma aqui um projeto e o prazo é daqui a um mês o cliente está te ligando. Não, não é assim. Então a segunda coisa que eu aprendi foi isso. Eu errei porque... eu vou chorar aqui agora, mas na verdade foi um siso que entrou no meu olho. Eu errei porque eu não tinha essa percepção. Então primeiro que eu me apliquei para uma vaga onde os conhecimentos que a empresa precisava não eram os conhecimentos que eu tinha direito, né? Então eu errei por causa disso. Mas a empresa também errou porque a empresa contratou alguém sem perceber isso e também abriu uma vaga de estágio sem perceber
que não tinha espaço para um estagiário na empresa. Pior do que a gente ter vagas de júnior e vagas de estágios no mercado, pior do que não ter, né? Porque a gente tem uma situação, ou às vezes a gente acha que tem poucas, mas pior do que isso é ter vagas para pessoas iniciantes, mas colocar essas pessoas iniciantes em situações difíceis ou sem mentoria dentro das empresas. E o terceiro ponto é uma conversa que eu tive com o meu chefe bom lá na empresa. Foi um dos últimos dias, eu acho, que eu estava trabalhando lá. Foi uma conversa bem honesta sobre como ele me via na empresa, como ele entendia que eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída, com autoestima muito baixa. E ele falou para mim umas coisas que são meio viagem, mas eu levo isso para mim até hoje, querendo ou não. Que é o seguinte, ele me disse que toda vez que eu entrasse numa empresa, seria como se eu tivesse começado uma vida nova. Ninguém ali, provavelmente, ou a maioria das pessoas, não saberia quem eu era. E por causa disso, indiretamente, eu ia poder escrever uma página totalmente diferente da minha história, totalmente diferente da minha carreira, e eu poderia ser quem eu quisesse. Então, ao invés de eu já entrar na empresa com uma autoestima baixa, era como se eu estivesse escrevendo essa história dentro da empresa. Claro que naquela época era bem fácil falar isso para uma pessoa iniciante que tinha acabado de começar, né? Tipo, de novo, é muito difícil a gente ter uma autoestima alta no mercado quando a gente nunca passou por experiências de mercado. Agora que eu tenho 10 anos de experiência, já trabalhei com vários times diferentes, já trabalhei com times, com pessoas do mundo todo, e já lancei projetos que nem são para culturas e para lugares que eu nem conheço, agora é fácil dizer as coisas para vocês. Mas para quem está começando, eu super entendo que isso é difícil ter uma autoestima sólida quando a gente não criou essa solidez. Mas mesmo assim, eu levo essa conversa com o meu chefe, que o meu chefe me deu, como uma coisa importante da minha carreira, porque de uma forma ou outra ele estava certo. Não quer dizer que eu vou mentir todas as vezes que eu entrar numa empresa, mas a verdade é que as pessoas não me conhecem quando eu entro na empresa e elas não podem esperar de mim o pior, né? Não faz sentido. Elas vão esperar de mim o melhor. Elas vão esperar que eu sou um profissional incrível. No meio do caminho elas vão perceber as minhas fraquezas e tudo bem, porque todo mundo tem fraquezas. Mas dali pra frente eu tentei, e até hoje eu tento, né, começar os empregos com uma energia mais alta, com esses aprendizados que eu levei dessa conversa. Então, concluindo, sim, essa experiência foi uma das piores experiências que eu tive no mercado. Ela me criou um gatilho de que talvez o mercado fosse aquilo e eu ia viver aquilo sempre e eu não queria viver aquilo. Então, por muito tempo eu pensei em desistir, só que eu tomei a decisão de tentar mais uma vez. Eu ia tentar mais uma vez porque eu não podia desistir na primeira experiência ruim, né? Não é possível que o mundo inteiro, e as empresas que eu via, né, o Google, a Microsoft, será que era tão ruim assim trabalhar nessas empresas também? Será que eu só não tinha que encontrar uma empresa onde a empresa me respeitava o meu tempo, respeitava que eu era um iniciante e eu também respeitava a empresa com que ela queria e tentar entregar o valor que ela precisava? Foi essa a conclusão que eu cheguei. E aí eu também tomei uma decisão de que antes de tentar aplicar para a segunda entrevista de emprego, eu ia estudar o máximo possível. Eu ia estudar tanto, mas tanto, que ninguém nunca mais ia julgar os meus conhecimentos ou falar que eu estava rendendo menos do que deveria. Pelo menos não naquele princípio. Isso não quer dizer que você tenha que fazer isso. Eu acho super válido e eu acho que essa experiência de mercado abriu portas para mim, porque quando você entra no mercado, você tem uma experiência leva para outra. Acredita em mim. Então, não tenha medo, não ache que você não vai conseguir. Se joga no mercado e depois as coisas vão acontecer.
Eu vou deixar aqui embaixo um link para um vídeo da Kizzy do canal Programação Dinâmica, onde ela fala como ela não se via como uma pessoa de tecnologia. Eu acho importante a gente trazer esses vídeos aqui na internet, porque às vezes fica parecendo que as pessoas que programam e estão no mercado de trabalho foram predestinadas a isso e elas sempre tiveram certeza de que esse era o caminho. E não é sobre isso. Então veja esse vídeo aqui na descrição, porque está bem legal. Além disso, eu quero que você deixe um joinha para fortalecer esse vídeo se você gostou, porque aí eu posso trazer outro vídeo falando como eu estudei, foquei em PHP até conseguir meu segundo emprego na área. E eu quero que você também deixe aqui nos comentários como foi a sua primeira experiência no mercado de trabalho. E se você não teve, o que você espera disso? Quais são os grandes desafios ou seus grandes medos do mercado de trabalho? A gente pode trocar essa ideia aqui nos comentários. E no mais, eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!